paz. O mínimo e paternal de sempre dizer. Mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco por ocasião do encerramento do primeiro Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, na manhã de 25 de janeiro de 2004, na sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro, em Niterói, em 29 de 12 de 2009, foi feita, reproduzida a página. Que Jesus nos abençoe nesta noite e que a gente possa compreender cada vez mais a importância da unificação do movimento espírita junto de nós, graças a Deus. Graças a Deus. Então, na certeza de que estamos sendo fortalecidos para estarmos nesse momento refletindo, né, na importância desse trabalho que precisamos realizar, na certeza de estarmos sendo abençoados pelo nosso Mestre Jesus. Pedimos bem as bênçãos, a orientação, a luz para a nossa irmã, que traz a tua palavra para auxiliar a nossa compreensão. Que todos nós estejamos vibrando positivamente para absorver dessas energias positivas que sentimos nesse momento. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Obrigada, nosso Pai Celestial, pela vida que nos auxilia a caminharmos, né, nessa estrada evolutiva e que possamos todos, nesse momento, estarmos unidos em pensamentos, em vibrações, unidos. Iniciarmos assim a nossa tarefa. Graças a Deus. Então, vamos passar a palavra para a Darcy, e quem tiver alguma dúvida, alguma questão que queira esclarecimento, anotem, para no finalzinho, né, a gente sempre tem aqueles momentinhos de perguntas. Tá bom? Então, Darcy, pode ficar à vontade. Bom, queridos, boa noite. Muita paz, muita alegria, ouvindo a mensagem do Dr. Bezerra, né? Nós ficamos assim, realmente cheios de energia para a gente trabalhar na unificação. Então, uma saudação a todos vocês, e vou dizer que eu fiquei realmente pensando, né, em fazer assim, fiquei em dúvida se eu faria uma exposição, eu preparei todo o material, ou então se eu começava a fazer algumas perguntas para a gente estar conversando, né? Os nossos amigos da comunicação, eles disseram o seguinte, que depois de 15 minutos de uma exposição, as pessoas vão saindo. Eu imaginei que aqui, talvez as pessoas não saiam por uma questão também de educação e de participação, mas, de repente, cai o interesse. Então, eu fiquei pensando, eu vou começar e eu vou deixar o espaço aberto para qualquer pergunta, para qualquer informação, ok? Vamos combinar assim? Vocês concordam? Bom, então, Lília, vamos lá, pelo menos na capa da apresentação, né? Nós vamos aqui estar conversando sobre esse tema, né? O Centro Espírita e o Movimento Espírita. E aí eu fiquei justamente pensando em estar conversando com vocês agora, né? A respeito dessas questões, o que é, qual sua função, o que oferece à população, quais os benefícios da união dos grupos espíritas. Então, eu fico aqui querendo saber se alguém pode dar alguma resposta a respeito dessas questões. Quem é que quer conversar comigo? Aí, Lilinha, você vai vendo as mãozinhas, né? Quem puder, levanta a mãozinha aí e a gente, então, vai conversando. Se não tiver mãozinha nenhuma levantada,
A gente vai para o slide seguinte. Por enquanto o pessoal está tímido. Então tá. Então Não vamos sei lá. se a Julimar quer falar alguma coisa, que ela abriu o microfone. Não, eu ia falar assim, eu vou começar, que aí vocês completam o que eu vou dizer. Tá. Porque só vou dar um pontapézinho, assim, né? Quando fala assim, o centro espírita, o que é? Aí eu penso que é um local onde as pessoas se encontram para aprenderem sobre a doutrina espírita e para aprender alguns valores, né, como a caridade, né, como a paciência, e a gente aprender a acolher, né, o próximo. Então, vejo a casa espírita como uma escola, né, que é o local de aprendizado, como se fala muito, né, um hospital, porque lá se socorre muito as pessoas que estão doentes da alma, às vezes também do corpo físico e tudo mais, mas a gente tem um socorro da alma, e por aí, né, um local de trabalho. Alguém mais, né, gente? Me socorre aí, né? Eu diria que o centro espírita é um hotel. Eu não quis usar isso, porque isso aí já está assim, um pouco do nosso tempo, né? Então. Mas é um hotel, né? Hospital, oficina, templo, escola e lar. Um hotel. É um hotel, isso mesmo, que a gente está ali durante um período, né? Vamos ver a próxima, por favor, Lília, que a gente vai conversando, né? Então, pelo que a Lília e a Julimar falaram, né? Nós temos aí esse espaço, né? Mas esse espaço existe por quê? Entenderam? Qual é a tônica de trabalho desse espaço que nós estamos estudando. Então, eu achei interessante, antes da gente entrar especificamente nessa discussão do documento, do Orientação ao Centro Espírita, né, do que é o Centro Espírita, que nós, então, pudéssemos fazer uma reflexão sobre isso que está aqui. Esse é o primeiro texto que está no livro, né? Orientação ao Centro Espírita, né? Que é um documento assim muitíssimo importante, é indispensável, e alguém está me perguntando assim, mas se a nossa casa não quiser usar? Bom, essa pergunta eu vou responder daqui a pouquinho. Mas quando nós estamos falando em centro espírita, nós temos que fazer uma referência a este texto, que também está aqui nesse livro, não é? Mas que é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, item 4. Então, eu queria que vocês anotassem, porque nós vamos marcar uma reunião para as 2h, em que nós vamos trabalhar com os espíritos essa mensagem. Então, aqui, esta é a mensagem do espírito Erasto. Erasto, ele era discípulo de Paulo, e ele, então, ele vai trazer para nós, né, esta mensagem que é riquíssima. E ele começa essa mensagem com esta interrogação. E aí parece que eu vi o Tiago na sala. Aí, será que o Tiago está na sala? Eu acho que eu vi. E aí, então... Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho. Isso, Tiago, olha só que interrogação bonita e importante, profunda, que ele diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar e levar, jogar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então, Erasto aqui começa a fazer uma interrogação para a gente, que é muito importante, né?
Então, Tiago, você me ajuda a trocar em miúdos o que o Erasto está aqui perguntando a gente? Mãe. O Darcy, toda vez que fala de casa espírita, a gente entende muito pouco, sabe? Eu gosto muito de um livro chamado Instruções Psicofônicas, Sim. quando o grupo Meimei, se não me engano, completa 2 anos, e a espiritualidade ela vem trazer uma estatística de quantos irmãos passaram na casa espírita, naquele trabalho, né, do grupo espírita Meimei. E é muito legal, porque a gente não tem essa amplitude. Tudo que a gente vê são plenamente pouco mais do que paredes, né? E muitas das vezes a gente não tem noção da amplitude que é isso. Então, quando a gente pega essas obras de André Luiz, né? Guimarães, todas essas obras que a espiritualidade nos traz, a gente vai vendo a grandiosidade que é esse ponto de luz. Isso, isso. Então, realmente, não escutais já os ruídos da tempestade, que já se arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das entidades terrenas. É uma pergunta e tanto, hein? Uhum. É uma pergunta e tanto. Nós, nesse instante, meus amigos, nós estamos num momento de tempestade. Guerra, né? Nós temos não só a guerra da Prússia com a Rússia, né? Mas existem outras guerras, existe a violência, existe a questão do suborno, né? Existe a questão dos abusos, existe a questão daquelas pessoas que estão vidradas em dinheiro e, por causa de dinheiro, elas não veem absolutamente nada. Daí a questão da pobreza que ainda existe no mundo, né? Porque, em realidade, se houvesse fraternidade, não teria pobreza no mundo, né? Mas os homens estão, os seres, os espíritos, ainda vivem nesta volúpia, né, do dinheiro, e também nós podemos dizer, né, da violência, da criminalidade. Então, Erasto está dizendo para nós que esse é a tempestade, olha só, é a tempestade. Aí ele diz assim: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a você na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, olha só, eu coloquei até numa letrinha vermelha, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Então, terrestres. Então, meus amigos, nós estamos falando aqui de uma missão, de uma tarefa da maior importância que a gente tem e que este é o papel da Casa Espírita. André Luiz diz que a pessoa que chega ao centro espírita e que fica uma semana já recebe uma informação diferente para modificar a sua vida. Olha só, minha gente, uma semana. Sim, em uma semana ela ouviu falar de prece, em uma semana ela ouviu falar de espírito, ela ouviu falar de caridade, ela soube que tem um grupo que presta atenção, aos que estão na rua, em uma semana. Aí me diga uma coisa, e nós que já estamos há 20, 30, 40 anos. Não é? Então, Erasto diz para nós, não é, que nós temos, então, uma tarefa importantíssima, que é de pregar o novo dogma da reencarnação. O próximo, Lília, por favor. Ele diz ainda, continua dizendo nessa mensagem, ele diz assim: sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina
se espargirá sobre os 2 mundos. Né? Então, a gente, e lá na Gênesis, né, nós vamos ver também, quando ele fala que, nesse instante, as entranhas da humanidade estão se remoendo. E ele fala não só encarnado, mas como desencarnado. Então, ele está aqui dizendo para nós, né, que essas subversões acontecerão. Olha, quando isso estiver acontecendo, aproxima-se a luz divina, quer dizer, Jesus, a informação de Jesus, a mensagem de Jesus chegando. Olha, gente, não dá mais para continuar essa confusão, não dá mais para continuar essa violência. E aí, então, ele vai dizer que existem esses apóstolos da fé, que são aqueles que estão aprendendo a entender a doutrina espírita, né? E aí ele sugere, ou melhor, aqui o verbo está no imperativo, e ele diz: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera a aranha. Então, ele está dizendo para nós que é nesse instante, aliás, já vem dizendo para nós, né, que a gente é só ter decisão e coragem. E ele diz assim: ide agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, eu trouxe esta mensagem, né, que são pequenas frases da mensagem, e eu vou sugerir que vocês vejam em casa, né, que é justamente para dizer de que matéria nós estamos tratando quando a gente fala do centro espírita. O centro espírita, ele existe para ele levar para todas as pessoas a noção da doutrina espírita. Por isso que a Julimar falava, né, a respeito do que é o centro espírita, e a Lília falando do hotel. Pode passar a próxima, Lília? Então, a gente vai ver o seguinte, meus amigos, e isso está nesse documento Orientação aos Centros Espíritas. Olha, eles são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticado dentro dos princípios espíritas. Então, logo aqui no início, ele fala a respeito dos princípios espíritas, meus amigos, e a gente volta, Erasto, volta ao texto da codificação para dizer: olha só, a casa espírita ela tem uma tarefa grande de estar distribuindo, multiplicando, divulgando o conhecimento espírita. Então, para nós, né, ela é esse núcleo de estudo. É núcleo também de fraternidade, é núcleo de oração e de trabalho. Aí nós vamos encontrar no texto, né, do Orientação ao Centro Espírita, que ele diz: são escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Ainda fala: são postos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda e consolação. E são oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Então, quando a Lília falou a respeito do hotel, né, e quando a Julimar falou a respeito desse espaço de trabalho, é isso, é uma oficina, né? Quando fala em oficina, a gente pensa naquelas máquinas, nas tarefas, as mãos trabalhando para quê? Para que haja um aprimoramento íntimo. Nós somos essas criaturas, né, que ainda
precisamos desse espaço, não é? E aí ela continua, pode colocar mais um, depois a gente vai dar uma paradinha. Eu vou querer saber em qual desses vocês se encaixam. E aqui nós vamos encontrar que ele diz que são casas onde crianças, jovens, adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob orientação do Espiritismo. Fala que ainda são recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refacimento espiritual e a união fraternal, pela prática do amai-vos uns aos outros. E diz que são núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade, pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Ele diz que são as unidades fundamentais do movimento espírita. Então, Lília, vamos parar só um pouquinho para a gente conversar a respeito disso, né? A respeito desta condição, não é, do centro espírita, não é? Esse espaço de estudo, esse espaço de trabalho, esse espaço de fraternidade que nós, então, vamos experienciar. Para vocês, qual seria a melhor forma que vocês estariam encontrando em se sentindo nessa questão da casa espírita? O Darcy, Oi. Eu fico pensando nessas questões, né? Que realmente, às vezes, a gente está na dinâmica da casa espírita, né? Porque a gente ou está na administração, ou a gente está dentro do trabalho de evangelização, ou dentro do trabalho de estudo, e às vezes a gente não se dá conta, porque às vezes a gente fica muito mais preocupado em cumprir, vamos dizer assim, cumprir metas, né? Cumprir programa, dar conta, né, do que a gente está administrando, né, ordenando, e às vezes a gente não se dá conta desses passos todos, né? Então, eu penso assim, que nós que somos trabalhadores, a gente tem que estar muito atento a esses itens, né? Se nós estamos cumprindo realmente essa orientação, né? Porque essa orientação está organizada agora nesse material, mas é uma orientação que a gente, desde que a gente entra na casa espírita, que a gente conhece, né? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com a reunião, né, com a situação, mas a gente não está acolhendo, não estamos sendo fraternos, né? Às vezes, a gente não está percebendo essa parte espiritual da casa. Então, eu acho que eu penso assim, quem está coordenando, ela tem que estar atento nessa questão espiritual, né? Porque o trabalho é dos dois planos. E se a gente, de repente, está só preocupado com a organização, com a dinâmica da casa, né? com as atividades que eu estou projetando a casa, a gente deixa de atender aquele que chega, né? O jovem, a criança, a família, o doentinho, o que tem problemas de saúde, né? Que está precisando do atendimento espiritual, e a gente fica muito mais preocupado com quantidade de passos, com quantidade de reuniões, e esquece que você tem que acolher aquele espírito, né? Eu acho que é a primeira função, entender a dinâmica, que é a parte espiritual, e você passar o conteúdo, né? Como você falou, uma vez que você vai à casa espírita, sua vida já mudou, seu primeiro dia já mudou, porque você começa a fazer uma série de reflexões. E às vezes a gente percebe que a casa às vezes está preocupada em dar informações burocráticas dentro de uma reunião pública, né? E não é essa a dinâmica da casa. A parte burocrática, a organização, como é que funciona a evangelização, como é que funcionam as atividades, é uma dinâmica interna de administração, não é uma reunião pública. Quem está na reunião pública está buscando consolo, está buscando esse estar junto do outro, né? E ser acolhido, né? Eu penso dessa forma. Assim. E você falou uma coisa importante, Jandira. Julimar, já vou te dar a palavra. Uma coisa assim muito importante, né? A respeito da reunião pública,
que é o espaço de acolhimento da pessoa. E aí, com isso, a gente até começa a ver que existem alguns temas que são utilizados na reunião pública que, em realidade, são para grupo de estudo, não são para quem está chegando. Vocês estão entendendo? Vamos refletindo e vamos anotando isso. Julimar, pode falar. Eu acho que assim, essa noção da reunião pública, de ser algo acolhedor, é uma noção nova, porque eu lembro de um tempo em que a reunião pública era tida como um espaço de divulgação da doutrina. Então, as reuniões eram para divulgar, né, para que as pessoas conhecessem um pouco da doutrina. E aí depois, né, eu acho que até uma coisa relativamente nova, que começou a se desenvolver esse conceito, né, do acolhimento na reunião pública, e que a gente está começando a reformular as nossas palestras, temas das nossas palestras, porque o nosso objetivo antigamente, como era divulgar a doutrina, a gente estudava o Livro dos Espíritos assim, de cabo a rabo, ia seguindo aquilo, então, que chegava numa reunião lá na frente, não tinha visto nada do que foi visto lá para trás, né, do Livro dos Espíritos, e às vezes estava estudando formação dos mundos, lá na reunião pública, e a pessoa ficava meio perdida. E essa mudança ainda é muito difícil. A gente percebe a dificuldade de fazer essa mudança. Na minha própria casa espírita, a gente tem dificuldade de fazer isso. Vamos pegar os temas para que a pessoa conheça a doutrina, mas também se sinta acolhida naquilo. A gente tem essa dificuldade de fazer isso, né? Uhum. E uma outra coisa também que eu acho interessante nesse acolhimento, né, que está sendo tão trabalhado, é que hoje a gente percebe a necessidade de acolher também os que são trabalhadores, os que estão dentro, porque antigamente a gente achava que era para acolher só quem chegava, e os que estavam dentro, com os seus problemas, com as suas dificuldades, a gente nem olhava, né? Então, essa coisa do acolhimento está sendo assim, uma coisa importante, né, para a gente trabalhar. Uhum. Ótimo, querida, muito obrigada. Tiago. Darcy, eu entendo a casa espírita como meio, não como fim. Então, o fim é sermos homens de bem. Então, ela é o meio que nos proporciona a ser homens de bem. Tem muitos que vão conseguir não estar na casa espírita e ser homens de bem. Que bom. Né? Normal, a gente entende isso. Mas para a gente, eu falo por isso que a casa espírita é uma visão minha. É uma visão intrínseca, de dentro para fora, é minha. Então, eu falo assim, como eu vejo a casa espírita? Tipo assim, depende. Depende da minha necessidade daquele dia. Depende do meu momento de vida que eu estou naquele momento, né? Então, muitas vezes, uma oficina. A oficina onde eu tenho que exercitar a paciência, exercitar a compreensão. Em outros momentos, é o abrigo que eu preciso. É o aconchego que eu preciso, porque meu coração, naquele momento, está precisando disso. Em outros momentos, é o aprendizado, é o estudo, que o meu coração já está maduro e já está precisando daquele estudo. Então, fala que, assim, ele depende da minha necessidade daquele momento. Por isso que eu falo que a casa espírita sempre é um meio, e a gente não pode esquecer disso, que tem inúmeros irmãos que vão se tornar homens de bem sem passar pelo espiritismo. Mas a ideia espírita que trazem dentro de si. Então, acho que é fundamental a gente ter esse entendimento. A casa espírita é sempre a minha necessidade. Isso mesmo. E quando você falou, Andréia, já vou dar a vez a você, quando a gente fala do que está, a ideia espírita, a gente voltando lá ao Erasto, né? Digamos assim, Erasto faz aquela síntese, né? Eu, como dirigente, preciso saber que essa casa não é minha. E aí, meus amigos, nós vamos também encontrar algumas casas que são espaços familiares, que ninguém mais participa. O pai era o presidente, passou a presidência para o filho vai passar para o neto, e ninguém
tem condição de opinar, isso é alguma coisa que a gente vai precisar refletir, não é? Mas eu tenho que ver que ali é um tesouro. A casa espírita é um tesouro do qual eu vou me apropriando, porque ela me permite esse crescimento espiritual. Andréia, pode falar, querida. Boa noite, minha linda. Boa noite. Não, assim, eu tenho pensado muito no Centro Espírita, nesse contexto que a gente está vivendo, e assim, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: a espiritualidade definitivamente não precisa da gente para fazer o trabalho dela. Então, o que me veio é o seguinte: eu estou colocando, eu acho que a gente tem que rever a nossa posição enquanto trabalhadores, dirigentes. Nós precisamos da casa espírita, sabe? E aí tem uma frase que eu li no Boa Nova, naquele encontro de Nicodemos com Jesus, que Jesus fala para Nicodemos o seguinte: antes de interpretar a lei, é preciso sentir. Então, eu acho que nós, dirigentes, temos que nos colocar nessa posição de sentir, para que a gente possa ser acolhedor com aquele que vai estar lá conosco. Eu acho que esse momento, eu estou falando nesse sentido, sabe? A casa espírita está se apresentando para a gente, que é dirigente, que é trabalhador, como fala o Erasto da Missão dos Espíritas, de nos abrirmos para isso, nesse sentido, sabe? Nesse sentido para a gente, porque aí a gente vai conseguir acolher e trazer essas pessoas e estar prontos para as mudanças que virão. Uhum. Tem uma palestra do Haroldo sobre os novos tempos. Depois eu até posso disponibilizar lá na nossa reunião para a gente ver, que é muito interessante. E ele está com um diálogo com um companheiro e eles falam desses espíritos bons que estão reencarnando. E ele fala o seguinte: nós temos que estar preparados para recebê-los, porque vai ser um choque para nós. Não nos iludamos que será fácil para nós lidarmos com esses espíritos, porque eles vêm com concepções éticas e morais que nós ainda não temos. E a gente precisa dessa sensibilidade que a casa espírita proporciona para que a gente possa estar fazendo da casa espírita esse ambiente acolhedor e para que se inaugure a nova fase que está aí, que é a das consequências, né? Que fala lá na conclusão número 5 do Livro dos Espíritos, que é a nova fase que está se inaugurando, que é da prática e das consequências, né? A gente vai ser chamado, a gente está sendo chamado para isso, né? Então, enfim, a casa espírita para mim está se apresentando nesse momento com tudo isso, mas com essa possibilidade de crescimento, sabe? É isso mesmo. Andréia, eu me lembrei aqui, né, do que Alcione diz, né, que a gente está estudando no Evangelho Redivivo. Ela fala que a doutrina espírita, que a doutrina de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, a gente traz isso para dentro para o movimento espírita, para a nossa casa espírita, e aí, eu, como dirigente, eu preciso estar conhecendo, meditando, sentindo e vivendo a doutrina, entendeu? Então, quando você fala nesse dirigente, né, você está falando realmente nessa questão. Por exemplo, houve um incidente aqui que um presidente da Casa Espírita mandou embora do grupo de estudos metade do grupo, porque o grupo começou a discutir, a falar. Que isso? Está faltando alguma coisa aí. Não é? Então, é isso mesmo, eu tenho que conhecer, mas não apenas conhecer. E rapidamente... Senão acontece aquilo que a Julimar estava falando, né? A gente, na nossa casa espírita, há algum tempo, tem uns 5 anos, ou até mais, a gente conseguiu, há muita luta,
mudar essa questão das reuniões públicas, dos temas. E sabe o que a gente fez? A gente colocava os temas no início para aquelas pessoas mais resistentes, né, da direção, enfim, e botávamos assim: respaldo doutrinário, livro dos espíritos da questão tal, tal, o Evangelho segundo o Espiritismo da questão tal, tal. A gente conseguiu resolver esse problema, porque aí não tinha argumento para dizer que a gente estava fugindo da doutrina. Tá? É um truque, é só uma dica aqui. É uma dica valiosa. Que funciona. Maria Luísa, boa noite, querida. Está sem som? Boa noite, Darcy. Boa noite, Maria Luísa. Para todos. Eu vou pegar aqui, Darcy, a fala da Julimar, do Tiago, de todos. Não sei nem se eu vou repetir aí o que falaram. Aproveitando que a Julimar disse, né, dessa postura nova, que antes as palestras eram para divulgação, a Casa Espírita estava mais preocupada com essa questão e essa visão agora da importância do acolhimento. E aí o Tiago falou, né, da questão de a importância de ali para se tornar um homem de bem, as pessoas buscam, precisam, mas eu queria dar um exemplo, acho que todo mundo deve ter esse exemplo aí, ou passou por isso, que uma vez eu levei aqui em Angra dos Reis, a casa que eu frequento, uma amiga, uma senhora, né, mas com uma dificuldade assim, de entendimento, de algumas questões, e ela foi à Casa Espírita, e aconteceu isso porque a palestra falava ali, ela chegou, né? Aí há uma distância, aquela pessoa é nova, as pessoas não falam muito, e ela chegou e não entendeu nada, né? Então não quis voltar, não se sentiu envolvida. Então, como isso é importante, e como eu vivo assim, aqui em Angra, eu frequento um centro espírita no centro de Angra, mas tem um aqui onde eu moro, que é uma área rural, cercada, né, por pessoas de outros credos, muito difícil. Então, as pessoas às vezes nem conhecem o que é a doutrina espírita, o que é casa espírita. Então, está na hora, assim, não sei, a necessidade de mudar a nossa postura, a nossa forma mesmo de chegar, de acolher, de ver o outro que está chegando. Era só isso aí. Obrigada, Maria Luísa. Depois eu vou pedir ao Tiago para me levar aí na sua casa espírita, tá? Eu já fiz o convite. Lília, querida. Querida Darcy, eu vou fazer já que você já abriu assim para a gente participar, mas eu vou fazer meio que uma pergunta, apesar de que o pessoal vai fazer mais perguntas no final, mas eu achei que é bem pertinente do que você está falando. E nesse momento em que o centro espírita saiu das paredes e foi para dentro das nossas casas, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui fazendo uma reunião do Centro de Atividades Espíritas, que agora tem o lugar físico, é como se a gente estivesse lá, mas nós estamos aqui. Assim como muitas casas ainda estão fazendo, muitas começaram, já voltaram ao presencial, mas vão continuar com as suas reuniões online. E aí, como fazer esse hotel, né? Hospital, oficina, templo, escola, lar, nesse momento em que saiu daquelas paredes físicas e se transformou nas nossas casas? Lília, a nossa casa, nesse instante, é o centro espírita, tá? Em que nós estamos aqui falando do Evangelho, falando da mensagem da doutrina espírita. A gente está envolvendo encarnados e desencarnados, porque em cada uma das nossas casas tem uma plateia. E nessa hora eu tenho a impressão que você está querendo me perguntar como é que a gente tem que agir dentro desse contexto, né? É como nós agimos quando nós estamos dentro da nossa casa, utilizando a fraternidade. Primeiro,
nós vamos estar observando, né, as pessoas que estão conosco, porque os nossos familiares também estão recebendo. Aliás, dos slides que eu coloquei aí, tem uma frase de Emmanuel que é muito interessante, a gente vai ver daqui a pouco, que quando se abrem as portas de uma casa espírita, no caso, as pessoas que estão em torno, mesmo que não aceitem, mesmo que não compreendam, elas recebem os benefícios. Então, nós vamos ver, Lilinha, que é como se um raio de luz, aliás, a capa do documento Orientação ao Centro Espírita, né, é um farol. Então, eu tenho a impressão que é este farol, Lília, é este farol que envolve a nossa casa, mesmo que, por exemplo, que os nossos familiares não aceitem. A gente vai se colocar naquele espaço, não é? Sem que a gente, olha, venha para cá, isso não é importante nesse instante, mas todos em casa, a vizinhança toda está recebendo esses benefícios. Isto foi isso que você quis falar, Lília? Isso aí, isso que... perfeito, tá. perfeito. Aham. E aí, o que acontece? Né? É isso que vai fazer com que a gente entenda, né, o benefício dessa instituição, o cuidado com essa instituição, porque ela beneficia tanta gente que a gente não se dá conta. Quando o Tiago falou a respeito do levantamento que existe lá no Instruções Psicofônicas, né, eles falam quantos espíritos atendidos, quantas pessoas, quantas lições, né? A gente pode transferir isso para a nossa casa. E aí, Lília, eu vou pedir que você coloque João queria falar alguma coisa, Joãozinho. Não levantou a mão. Cadê o Joãozinho? Liga o teu microfone, João. O Darcy. Oi. Eu queria falar justamente, reforçando isso que a Lília acabou, achei que... Eu não estou vendo, João. Está me vendo? João! Como vai você? Viajando pelas estrelas. Isso aí, João. Diga, querido. Minha querida, olha só, eu estava aqui, né? A Lília veio de encontro ao meu pensamento, porque a casa espírita daqui para frente, depois pós-pandemia, né? Não tem como, né? As nossas casas acabaram se tornando também, as lives não tem como deixar de acontecer. Fico eu imaginando, há 50 anos atrás, o expositor saía da Senhora do Espaço para ver uma palestra no Luiz Amor, saía da Senhora do Espaço, andava até a Central do Brasil, pegava um trem, quando chegava aqui em Bangu, tinha alguém do Luiz Amor esperando, então ele saía da sua casa 2 horas, para fazer uma palestra no Luiz Amor e retornava para sua casa às 10 horas da noite. Estou mentindo? Não, né, Darcy? A gente sabe que era. Né? E agora, nós, por exemplo, vivemos, né, como a nossa querida Andréa Emília falou, a sua casa fica num lugar de difícil acesso, muitas pessoas não podem. A casa que eu frequento também, né, temos aí as comunidades, então nós sabemos que nós perdemos muito em números na casa espírita, né? A nossa frequência diminuiu muito, principalmente nas reuniões noturnas. Então, eu acredito que esse acolhimento é fundamental, não só para quem está chegando, mas para os trabalhadores, mas eu acho que daqui para frente nós vamos ter muita dificuldade em números, né? Por exemplo, a casa da Julimar é uma casa bem frequentada, uma reunião pública beira em torno de 120 pessoas, como o Luiz Amor, mas nós sabemos que após, né, essa pandemia nos traz uma comunidade, você não precisa sair de carro, você não precisa se locomover, né, e atende, né, muitas pessoas. Então, eu acho que a casa espírita vai ficar um ambiente muito vazio, entendeu? Pelo menos o que eu acho.
até voltar à sua normalidade, pelas essas circunstâncias que eu acabei de elencar. Gostaria de João, ouvir. Posso te dizer uma novidade? Pode, claro. Eu adoro novidade. A Casa Espírita não vai voltar ao que era. Nós vamos precisar buscar outras formas e outros meios. Por exemplo, assim como na casa da Julimar, por exemplo, na minha casa espírita, em outros, mas isso está sendo discutido hoje e falado assim muito, muito, muito. Não tem como voltar. Primeiro, quem tem um pouquinho mais de idade se acomodou e não quer sair de casa. E, com isso, a gente realmente não vai brigar. Não, mas você tem que vir porque você é trabalhador. A gente vai ter que ver o indivíduo, não é? A pessoa, então ela vai ficar ali. Ela vai ficar participando das atividades virtuais. Alguns poucos quererão se deslocar para ir na casa espírita, e é com esses poucos que nós vamos poder ficar sem reclamar e sem se entristecer, porque aí existe um outro trabalho que a espiritualidade está trazendo para nós e a gente ainda não se deu conta. Então, o que vai acontecer? Muitos de nós tínhamos casas imensas, a nossa casa ficou sem utilidade. Então, a gente vai ter a nossa casa pequena, né? Nós vamos estar trabalhando com aquelas pessoas que estão sensibilizadas para ir até a nossa casa espírita, porque quem não quiser, então a gente vai respeitar. Então, nós vamos precisar fazer, por exemplo, a casa que tiver a possibilidade de fazer uma atividade híbrida, quer dizer, ela é presencial e ela é também virtual, que aí vai depender de uns determinados aparelhos que existem para poder câmera e tal, para poder, tudo bem. Mas é como se a gente chegasse assim, olha, eu só tenho isto, mas eu tenho alguma coisa. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou precisar fazer algumas alterações na dinâmica da minha casa espírita. Eu vou manter, por exemplo, eu tenho uma casa espírita que já disse, olha, agora está tudo no virtual, tudo no presencial, não tem nada no virtual. Mas acontece que tem muita gente que depende do virtual. Tem muita gente de outros municípios, até de outros estados, de outros países. Tem gente que mora no Japão, nos Estados Unidos, na França, estão acompanhando grupos de estudos aqui. Então, João Luiz, eu vou ter que sentar com meus amigos do seu, fazer um mapeamento de se ver, bom, eu tinha isto, não tenho mais, então não vou chorar nem lamentar. Eu agora tenho este nicho aqui. Então, com isto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou procurar me adaptar. Mas ao que era antes, a gente não vai mais voltar, porque como eu acho que foi a Maria Luísa que falou, né? Os muros se romperam. Então, os terrenos, então aquele muro caiu, e o que eu vou fazer? Tá? Marlon, boa noite. Marlon Alexandre, qual é a sua pergunta? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Está fechado, mas a gente está ouvindo. Está fechado, mas a gente está ouvindo. A gente está ouvindo, está aberto, Marlon. Boa noite, gente. Boa noite. Se eu ligar o vídeo, eu não consigo me comunicar com vocês. Tá. Então, assim, eu não tô... Eu acho que ele caiu.
Ele caiu. Caiu. Bom, enquanto ele volta, vamos seguindo. Oi, voltou. Ah, então tá. Então, então, não estou aqui dando uma solução, tá, para essa situação, né, de ter ou não ter o público de volta para a casa espírita, mas eu vou dizer o que eu tenho observado, né, acompanhando, por exemplo, a minha esposa à igreja. As igrejas, a maioria das igrejas, elas continuaram abertas. Tem até a questão do né? A igreja tentar. Então, os públicos das igrejas, né? E aí a gente precisaria pensar qual é o intuito do dirigente da casa espírita em ter o público dentro da casa espírita. Será que seria suficiente a questão do resguardo espiritual, a questão da medicina espiritual somente, né, nas lives, somente pela internet? Será que a comunhão, né, de fluidos, eflúvios, né, presentes no mesmo ambiente, né, de tratamento, será que esse intuito de trazer as pessoas para proximidade, né, e atuar como médico, atuar como um hospital de fato que é o centro espírita, será que isso não seria mais efetivo? Então, assim, eu acho que se cada dirigente tiver dentro dessa concepção de realmente lembrar da questão, né, espiritual, da questão de ter o contato físico, o contato emocional, o olho no olho, o aperto de mão, o cumprimento, né, o sorriso, se isso não seria melhor. Então, aí ele vai criar a sua própria tática de chamar o público novamente para o contato físico, né, dentro das casas espíritas. Mas, por outro lado, tem a questão de você conseguir envolver pessoas de outros estados, outros países, que precisam também dessas orientações. Algumas pessoas em alguns lugares do mundo que não têm acesso a grupos espíritas estão podendo ter essa oportunidade, né, por conta da frequência de reuniões online que estão tendo. Então, assim, é uma via de mão dupla. O que seria melhor? Aí dependeria, acredito, do dirigente da casa. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Por isso eu falei da necessidade da gente não se entristecer, não se desesperar, não perder a confiança, mas estar mapeando tudo isso, né, para que a gente perceba. Eu antes podia trabalhar com 20, agora nós vamos trabalhar com 5. Mas com esses 5, nós vamos trabalhar com uma garra, com uma eficiência, sabendo, inclusive, que o nosso trabalho atende a encarnados, atende a desencarnados, e sabendo, inclusive, que a gente tem equipes de desencarnados contrários ao movimento espírita, contrários ao trabalho da casa espírita, que a gente também vai precisar estar atento, né? Bom, Eliane. Pode falar, Eliane. Darcy, eu acho que isso não é uma receita de bolo, como você falou, né? Cada casa vai ter a sua particularidade, né? Por exemplo, na minha casa, o público está o que era mesmo, porque a minha casa conta com pessoas que antes, por esse modo remoto, eles não tinham condições, porque muitas não têm acesso à aparelhagem. Até as nossas reuniões públicas, para que eles tivessem acesso, foram pelo WhatsApp, que era onde eles tinham acesso. Pelo Zoom, pelo computador, muito poucos eles têm acesso. Então, cada caso é um caso. Como o João falou, a Regina, que a casa deles, já às vezes é uma região de risco. Às vezes é uma região que está mais perigosa no momento. Então, eu acho que vai ser assim, como você falou. Cada caso é um caso. E como o amigo Marlon aí falou, cada dirigente vai ter que se adaptar à realidade da sua casa espírita. Não vai poder ser uma regra para todos. Isso mesmo. A única regra, né, Eliane, que a gente tem é a gente estar seguindo isso aqui. Seguindo isso, exato. São as bases.
as bases da casa espírita é que ela vai precisar estar assentada em bases firmes, não é? Mas o modus operandi, quer dizer, a forma como a gente vai trabalhar, aí é que a gente vai ter. De repente, será que tem atividade de manhã? Será que tem atividade? Nós nos acostumamos com a atividade à noite. Então, de repente, nós temos alguém, temos um grupo que a gente pode fazer uma reunião de manhã, uma reunião à tarde. Então, é isso. Cada casa é uma casa, né? Cada caso é um caso e vai precisar ser feito assim com muito carinho. Diga, Andréia Emília. Não, é que só que lá na nossa casa aqui, ela é uma casa pequena, e é numa área de risco e fica próxima das comunidades. Mas isso nunca impediu a gente de ir, porque sempre foi perigoso. Não está pior nem melhor, está a mesma coisa. Mas o que a gente fez? São poucos frequentadores. A gente está com uma reunião, que é aquela explanação do Evangelho, às quintas-feiras, às 10 horas, e está um público bom, de 10 a 14 pessoas. Para a nossa casa, que é pequena, é o número de frequentadores, e que são aqueles senhores, aquelas senhoras que não têm a possibilidade de ir à noite. Quarta-feira, que é o dia da reunião pública, nós estamos fazendo um experimento para as 17 horas, tem ido pouca gente. A gente vai mudar agora para as 19. A gente vai antecipar uma hora. Por quê? Porque 17 horas é muito calor, então as pessoas estão reclamando do calor, entendeu? Mas a gente também está vendo por aí. E o que a gente está vendo é que é o momento da gente recomeçar. Por exemplo, na minha casa, o pessoal sabe, há muito tempo que não tem evangelização. E a gente está conseguindo, como é que fazer? Fazer com que os trabalhadores da casa abracem a ideia de que todo mundo tem que lutar para que volte a evangelização. E as pessoas estão começando a comprar essa ideia. A gente vai terminar o estudo do livro O Céu e o Inferno, né? Que é maravilhoso esse estudo, foi muito produtivo, né? Online. E a gente vai começar o livro dos médiuns, porque nós estamos precisando de formar médiuns. Então, nós já vamos começar com o livro dos médiuns, para depois a gente passar com esse grupo para o presencial, para começar a educação mediúnica. Eu estou falando só isso, como você falou, são as estratégias que a gente está vendo. Agora, a coisa que eu vou te falar, isso a gente está sentindo e a intuição que a espiritualidade da casa tem. Temos que ter paciência. Nós estamos no nosso teste. Fomos aqueles que destruímos no passado e agora nós estamos tendo que reconstruir. E reconstruir é um trabalho árduo, que tem os inimigos, como você falou, que estão aí. E que antes da pandemia eles estavam se apresentando muito fortemente na nossa casa. Isso. E tem uma coisa, né, Andréia? Maria Luísa, já vou deixar você falar. Quando você falou nas pessoas da terceira idade, eu digo assim, eu acho que a gente pode fazer um trabalho belíssimo com o grupo da terceira idade, até para preparar a alma para chegar ao plano espiritual. Não é? Então, nós temos umas coisas interessantíssimas que a gente realmente vai poder fazer, né? Então, vamos conversando sobre isso, que é muito bom. E lembrando Kardec, só lembrando, Kardec disse que as nossas casas têm que ser núcleos pequenos. Para que nós sejamos famílias. De repente, pequenos, né? Para que sejamos família, né? Ele falou assim, cada esquina a gente tiver uma casa espírita com 10 pessoas, a gente já está formando um núcleo de luz, né? Oi, Maria. Obrigado, Andréia. Oi, Maria Luísa. Oi, Darcy, isso que a Andréia falou, deu um exemplo aí que é da casa dela, como vocês estão falando assim, a gente precisa se reinventar, né? Se adaptar às mudanças e também de acordo com a necessidade de cada local, de cada casa. Aí a gente vê a espiritualidade intuindo. Aqui, nessa casa, que é muito pequenininha, ainda perdemos companheiro com Covid, então
o que era pequeno ficou menor ainda. Aí veio uma intuição, nós não temos assim, dia da palestra, é só um estudo, né, com as poucas pessoas que vêm, não é uma casa com todas as atividades completas. E aí veio uma intuição, nós fizemos, aos domingos, 9h da manhã, uma roda de conversa, mas uma roda de conversa assim, onde não existe quem dirige a conversa. Então, são levantadas algumas questões do Livro dos Espíritos, o Evangelho, e se joga para o grupo. E tem vindo gente de outras casas, poucas pessoas também, né? Conseguimos, assim, 12 pessoas, é pequenininho. Mas o interessante é que esse tempo, né, que nós estamos atravessando, ele trouxe assim, muito desequilíbrio para algumas pessoas. Então, essa roda, o que tem acontecido? Parece, às vezes, uma terapia, um trabalho, porque, através daquelas questões, todos têm falado, mas têm se colocado, fazem a ponte ali com as suas aflições, suas angústias, trabalho a emoção. Então, tem sido um trabalho assim, muito rico, que não se esperava, sabe? Maria Luísa, tem que considerar, no local em que você está aí, o trabalho espiritual. O benefício do trabalho espiritual para a região. Tá? Isso, sim. A gente lê em André Luiz, né, quando eles falam naqueles postos, né, os postos de socorro espiritual que eles têm. Então, na medida que você mantém as raízes firmes, você tem a certeza que existem equipes espirituais que utilizam esse ambiente não só para se realimentarem, mas também para alimentar e recolher espíritos da região. Então, é muito interessante. E, na medida que você falou dessa roda de conversa, né? Por exemplo, a Ana Rosa, que é a nossa diretora da área de educação espírita, né? Ela é neurologista, ela participa de muitos encontros, não é? E ela falou, e aliás não só ela, mas muita gente tem falado, que a questão da pandemia é o depois. Porque, veja bem, você que saía, que voltava, que trabalhava, durante 2 anos você ficou recluso em sua casa. Então, esta reclusão, para muitas pessoas, para a grande maioria, está trazendo problemas emocionais seríssimos. E daí eu agora entendo por que toda essa proposta de casa espírita lugar de cuidado. Então, nós vamos precisar cuidar e ter muita paciência com essas pessoas que chegam com estas dificuldades, com estas aflições, com o sistema nervoso abalado, não é? Com algumas questões relacionadas até à saúde mental, que a casa espírita vai ser esse espaço de tratamento espiritual. Ela vai ser esse hospital que, mesmo com poucas pessoas ali, ela vai atender. É como você dissesse, nós temos a sala de passes, mas a sala de passes, agora a gente só tem 2 passistas encarnados. Aí você vai ver que eles, do plano espiritual, vão também estar ajudando. Então, esse atendimento que a Casa Espírita faz é uma coisa assim, tão fantástica que a gente não tem como avaliar. Mas o importante é o que a gente está aprendendo. André Luiz já disse isso para a gente. Os espíritos estão dizendo isso para a gente. Então, a sua casa, que está num lugar afastadinho, com pouquinha gente, mais gente que está ligada às raízes da doutrina, às raízes do Evangelho, então, ela vai fazer o seu papel naquele espaço. Tá, Maria Luísa?
Marcos, boa noite. Boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Satisfeito de ver você, Darcy, querida, e todos esses companheiros que há algum tempo que eu não tenho muito contato. Eu tenho tido dificuldade com a internet, então nem tenho participado tanto, mas estou muito satisfeito de ver vocês e apreciando todas as alegações, todos os detalhes da conversa. Está sendo muito proveitoso. Eu não tenho propriamente nada para perguntar, porque estou muito satisfeito com o que tem sido falado. Realmente, nós estamos num momento de transição, onde a estada física numa casa espírita está se expandindo. Agora, a gente tem realmente um espaço sem muros, né? É Isso. muito bom. Muitas pessoas que não poderiam estar, estão agora, né? A gente tem que realmente pensar nessa questão do misto, né, da atividade presencial e virtual. Virtual. Porque eu, por exemplo, estarei, dentro de mais alguns meses, com dificuldade de me deslocar para a casa espírita. Eu estarei mudando de residência e eu vou ficar muito mais distante da casa que eu sempre frequentei. E eu tenho que planejar o que eu vou fazer. Eu estou em transição também. Mas é muito bom ver você, Darcy, ver vocês todos que estão presentes, que a gente está muito feliz de estar juntos. Tá bom, Marcos. Muito obrigada. A todos. Um abraço. Lília, pode botar a imagem, o slide seguinte? E aí, então, meus amigos, nós vamos ver, né? A gente está aí. Até revendo tudo isso que nós falamos agora, olha o que Emmanuel fala nesse livro, Educandário de Luz, que é um livro assim belíssimo, belíssimo, quando ele diz: um centro espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorarmos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. E aí ele diz o seguinte: quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Então, eu estou aqui me lembrando, porque o João Luiz ele estava falando de uma casa espírita que fica numa região ruim, numa região de violência. Então, meus amigos, a gente tem a certeza de que, mesmo que a gente não tenha nossas reuniões à noite, porque, de repente, a gente não pode sair, mas a gente tem a reunião, a gente vai observar isso aqui que o Emmanuel fala, os homens que dele se avisam, mesmo que não desejam, caminham sem perceber para uma vida melhor. Até lembrando, meus amigos, que nós temos muito trabalho durante a noite, não é? O corpo dorme, mas o espírito se desloca. O trabalho da casa espírita se multiplica nesse período à noite. E aí a gente vê também, olha, se é um templo espírita ou um santuário doméstico, então, minha gente, olha só, a nossa casa se transformou num santuário doméstico. Há uma movimentação que a gente não se dá conta. Aí o próximo, Lília. Aí, por isso, a gente diz assim, o que a casa espírita fornece? Eu aí coloquei, trouxe para vocês, meus amigos, os cadernos que trazem a orientação por todas as tarefas da casa espírita.
Então, está lá, se eu quero saber como é que eu vou fazer a prática mediúnica, mesmo agora, nesse período de pós-pandemia, o que eu posso fazer, como é que eu posso fazer, nós vamos todos sentar e estarmos resolvendo isso. Tem o trabalho da evangelização, tem o trabalho da assistência, da infância, da família, a orientação ao estudo, atendimento espiritual, a questão da sustentabilidade da casa e a orientação da comunicação social espírita. Então, nós vamos ver que, justamente para que o Centro Espírita atenda a esta missão, existem documentos que me ajudam a fixar essas raízes. O próximo, por favor. E aí, então, a gente está falando de centro espírita, mas a gente também está falando da unificação, né? Eu queria que vocês vissem, né? Aqui, o que está aqui com a letrinha vermelha, em que o doutor Bezerra de Menezes vem dizendo isso para nós, né? Olha, o trabalho de unificação, de aproximação entre as casas, ele é urgente, mas não é apressado. Né? Alguém falou uma palavra-chave aí, paciência. Nós vamos precisar de paciência, porque, olha só, vamos ver a letrinha vermelha. Ó, nós precisamos irmanar, aproximar, confraternizar e compreender. Por exemplo, nós estamos tendo, nesse instante, nessa reunião do CAI, uma oportunidade de aproximar e de confraternizar, porque nós temos, nesse instante, né, a gente fez uma espécie de compartilhamento de experiências, o que eu posso fazer, olha, na minha casa é assim, o Marcos falou aquilo que na igreja da esposa dele faz, André e Emília falou, vocês estão entendendo? Então, a gente vai trocando ideias, porque isso é muito importante, que trabalha a nossa humildade. Eu sei, você não sabe nada, né? Nós não sabemos nada, nós precisamos uns dos outros para a gente crescer. E aqui ele diz, olha só, estabeleçamos em cada lugar onde o nome do Espiritismo apareça uma legenda de luz, um grupo de estudos, ainda que reduzido. Né? Então, como a André Emília falou, né, Kardec fala que ele preferia 100 pequenos centros a 2 ou 3 centros grandes. Então, nós temos centros pequenininhos. E esse centro pequenininho que ele diz aqui, né, é uma legenda de luz. O próximo, por favor. E aí, então, meus amigos, nós vamos ver que Dr. Bezerra ainda continua dizendo, olha, Allan Kardec, quando a gente fala das raízes, né? Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas atividades, quer dizer, e Allan Kardec, ele era uma pessoa, assim, especial, porque ele examinava tudo. Ele não contrariava a pessoa, dizendo, não, isso aí que você está falando não está muito certo. Ele disse, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou verificar. Não é? Então, ele está dizendo para que a gente utilize esse formato que Kardec trouxe para nós. Não é? E ele diz, é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos Allan Kardec. Olha só, isso aqui também é importante nos dias atuais, sem compromisso político. Então, o espiritismo não está com partido A, com partido B, com partido C. Nós não temos compromisso político. Né? Sem profissionalismo religioso, quer dizer, nós todos somos trabalhadores voluntários, não é? Ninguém recebe nada, a quantia que se pede ao associado é justamente para que ajude
a fazer com que a casa funcione, mas ninguém recebe nada, né? Sem personalismo deprimente, quer dizer, aqui sou eu queimando e ninguém mais pode falar, sem pruridos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Não é, quer dizer, quem está na gestão da casa espírita está ali por um tempo. Eu não tenho que brigar por causa de cargo, né? Então, tudo isso, meus amigos, olha que coisa fantástica. Nós que somos dirigentes, precisamos estar meditando sobre isso, conhecendo e meditando, conhecendo e meditando. O próximo, Lília. E aqui fala justamente a respeito das atividades federativas, né? A importância, por exemplo, de participarem do seu, a importância de participar das atividades do CERJ, quando ele diz assim, todas as atividades federativas e de unificação do movimento espírita têm por objetivo maior colocar com simplicidade e clareza a mensagem consoladora e orientadora. Maria Luísa, tá, querida? Você pode sair, um beijo para você, viu? Esse assim, tudo isto, todas as atividades que nós vemos, têm por objetivo colocar a consoladora e orientadora doutrina espírita ao alcance e serviço de todos, especialmente dos mais simples, por meio do estudo, da oração e do trabalho. Então, nós ficamos imaginando assim, aquela pessoa pobrezinha, que não sabe ler, chega à casa espírita e a gente dá uma folhinha com a mensagem para ela ler. Ela não vai voltar. Então, nós vamos ter que observar, nós vamos ter que estudar e verificar como é que nós vamos fazer todo esse trabalho com a nossa casa espírita, né? E pode passar o próximo? E aí eu queria fazer uma reflexão final com vocês. Essa reflexão é do Herculano Pires, quando ele diz aqui, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Ele diz ainda que é preciso compreender que a doutrina espírita é um chamado viril, um chamado forte, né? À dignidade humana, à consciência do homem, para deveres e compromissos no plano social e no plano espiritual, ambos conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana. E está nesse livro de Herculano Pires que ele fala do centro espírita, né? Então, pode descompartilhar, Lília, obrigada. Então, aqui, meus amigos, nós hoje viemos aqui para conversar com vocês a respeito do centro espírita, né? É justamente a forma como abre todo esse documento, que é da maior importância para o nosso trabalho, quer dizer, a orientação ao centro espírita, quer dizer, como é que nós vamos dar visibilidade a esta instituição que tem, então, este papel importantíssimo, né? Então, nós vamos estar refletindo. Como eu disse antes, né, nós precisamos conhecer, meditar, sentir e viver. Então, viver isso no centro espírita é realmente o nosso maior desafio. Agora eu fico aqui à disposição de vocês, caso haja alguma pergunta, eu acho que dá tempo para fazer uma perguntinha, ou então considerações gerais que vocês queiram fazer. Oi. Eu pensei aqui na questão de estar falando aqui do centro espírita, né? Mas a importância
da união das casas espíritas. Por que será que a gente precisa falar em movimento espírita? Cada casa podia trabalhar isoladamente, distante umas das outras. Isso é importante, essa união, essa aproximação das casas? É mesmo necessário que as casas se reúnam, estejam trabalhando em conjunto? Olha, eu vou pedir à Lília para projetar a mensagem de abertura, né? Porque na mensagem de abertura, meus amigos, Dr. Bezerra de Menezes vem dizendo assim que é da maior importância esta união, ninguém vive sozinho. Aí você sabe que eu visualizei o corpo humano. Vocês já imaginaram se as mãos dissessem assim, olha, eu não quero mais trabalhar? E cruzassem e dizer olha, a partir de hoje eu não trabalho mais. Ou então, se os pés dissessem assim, olha, eu já estou muito cansado dessa vida toda, eu não vou mais trabalhar. Ou então, vocês já imaginaram se nosso fígado dissesse assim, olha, você não tem cuidado de mim direito, então eu não vou trabalhar. Eu acho que a gente, aproveitando essa pergunta da Regina, né? Olha só, nós somos um corpo, né? E nesse corpo, aqui, doutor Bezerra de Menezes vem dizendo para nós, olha o seguinte, que a união dos espíritas não pode ser adiada, não é? Ele diz mais adiante, né? Que a união vitaliza os ideais dos trabalhadores. A união demonstra a excelência da doutrina espírita, porque aí eu vou repetir uma coisa que a gente tinha falado mais adiante, meus amigos, sozinhos nós sabemos assim muito pouco. Ou a gente poderia dizer, a gente não sabe nada. E aí, as atividades, em união nós seremos felizes, e nós teremos resistência para enfrentar o mal que existe em nós e naqueles que cercam o nosso caminho. Então, nós podemos dizer, meus amigos, que o movimento federativo ele tem esse objetivo, né, do feixe de varas. Uma vara sozinha, né, ela tem facilidade, né, de se, digamos assim, ser levada pelo vento, mas um feixe de varas, né? E é isso que o doutor Bezerra vem dizendo para nós aqui, nessa mensagem. Ele diz, unindo-nos como verdadeiros irmãos, estabeleceremos o laço de identificação com os propósitos dos mentores da humanidade. Nós precisamos nos unir, nós precisamos estar perto um do outro, né? Obrigado, Lília. A união é algo assim indispensável no nosso movimento, porque ele fala dessa ajuda mútua, e é justamente através da ajuda mútua que nós vamos fortalecer, não é, esse feixe de varas. E a federativa precisa muito que nós todos estejamos unidos. E, além disso, meus amigos, há uma mensagem de Kardec no livro A Prece, segundo o Evangelho. Deixa eu ver se ele está aqui pertinho de mim. Está. Olha só, esse livrinho, meus amigos, A Prece, segundo o Evangelho, ele tem aqui uma mensagem que Kardec, não é? Um pouquinho antes da virada do século, ele traz para nós, e ele diz uma coisa que eu tenho utilizado muito nas minhas conversas. Ele diz o seguinte, meus amigos, vocês me permitam ler, ele diz assim, Ismael, o vosso guia, nisso a gente acredita, né?
tomando a responsabilidade de vos conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade humana, levantou a sua bandeira, tendo inscrita nela Deus, Cristo e caridade, né? E aí ele diz assim, com isso ele está procurando atrair todos os espíritas para um único agrupamento. E aí ele diz o seguinte, onde unidos teriam a força dos leões e a mansidão dos pombos, onde unidos pudessem afrontar todo o peso das iniquidades humanas, não é? E onde, né, onde eles finalmente pudessem formar um grande dique, a onda tempestuosa das paixões. Então, a minha casa espírita sozinhos, nós podemos muito pouco. Mas, na medida em que nós nos juntamos, nós fortalecemos esse feixe de varas, esses laços, e isso nos dá a melhor condição para que a gente faça essa defesa contra esses ataques que nós estamos recebendo nesse presente momento. Regina, não sei se eu respondi ao que você queria. Respondi? Claro que sim, querida. Obrigada. Só para fortalecer a ideia. Isso. Juntos, nós somos mais fortes. Separados, nós somos apenas pontos de vista. E o que a espiritualidade quer é que a gente se una, que a gente veja o que a gente... todos nós temos coisas muito importantes, mas quando a gente está com o outro, a gente vai trocando e a gente vai crescendo. Bom, eu tenho a impressão que eu vou terminando por aqui a minha participação. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade da gente estar refletindo, lembrando que este documento, né, ele não é um documento da Federação Espírita Brasileira, mas esse documento foi estudado por todo o Brasil, ele foi revisto e ele traz para nós, né, as noções básicas a respeito do trabalho da Casa Espírita, e é muito bom que, nesse instante, vocês estejam mergulhando nesse documento que traz para a Casa Espírita, né, traz assim uma possibilidade de servir cada vez melhor. Então, eu queria agradecer a vocês. Muito obrigada, viu? E contem sempre com a gente. A gente que agradece, Darcy, foi muito legal, né? Bom que você estimulou a participação do povo, né? Ficou assim bastante dinâmico e rico, né? A gente vê as experiências das pessoas sendo colocadas, muito legal. A gente agradece a sua participação e a participação de todas as pessoas que vieram aqui participar, né, com a gente, estar assim presente nesse estudo do Centro de Atividades Espíritas, que tem, né, o CAI tem esse objetivo da unificação, né, de unir todas as casas. E quando a gente olha e vê pessoas assim do 25º, do 28º, do 30º, aqui participando, dá uma alegria muito grande e mais uma vantagem dessa possibilidade do online, senão nós não teríamos essa diversidade, né? Assim, uma hora dessas, em plena sexta-feira, nós não estaríamos aqui juntos. Isso é muito legal mesmo. Muitas coisas ruins aconteceram, mas sempre, né, minha mãe dizia que não há o mal que não traga um bem. É isso mesmo. Cada vez eu percebo mais que ela tinha muita razão, né? É verdade. Então, é isso, gente. Nosso próximo estudo nós iremos fazer no dia 22 de abril, mas nós temos aí esse carnaval fora de época, né? E talvez isso dificulte um pouco, algumas pessoas
pode ser que viajem e tal. E aí nós estamos fazendo uma modificação para o dia 29 de abril, tá? Aí fica mais um pouquinho fácil, a gente vai divulgar, né? A gente vai divulgar mais. Ó, a Andréia lembrando, né, que o livro da orientação está disponível para download, né, tranquilo, sem precisar ter custo. Né? É isso mesmo. Muito bom, então, gente. Aí para. Alguém falou? Bom, então vamos lá. E como nós já estamos assim, nas 21h36, nós gostaríamos de ficar mais um pouquinho aqui batendo papinho, mas, infelizmente, né, o tempo urge. E nós vamos convidar alguém para fazer a prece de encerramento. Como a Darcy ficou muito contente de ver o João, e eu também fiquei, que faz muito tempo que a gente não se vê, né, João? Eu vou convidar você para fazer a prece, João. Abre o teu microfone aí, por favor. Abre o microfone. Assim como... Estão me ouvindo? Queridos Sim, companheiros, é uma alegria. Agora estamos. Rever o Marcos, né? Essa turma toda aí. A Regina, que há tanto tempo não vejo, né? Essa preta linda. O tempo passa, mas ela continua muito bonita. Nós vamos, então, neste momento, né, felizes pelas orientações que a Darcy nos trouxe. Realmente, unidos, estamos fortes. Neste momento, Senhor, envolvido nos nossos lares, banhado pela luz da espiritualidade amiga, desses companheiros de outros seus, que possamos dizer assim: amado Mestre Jesus, neste momento te agradecemos do fundo dos nossos corações a oportunidade que a internet nos proporciona, estarmos unidos, buscando alavancar a melhoria para o nosso movimento. Que possamos realmente cada vez mais perceber a importância, a delicadeza, mas muito mais do que isso, o nosso Shangri-La, que é a Casa Espírita, é o nosso local de refazimento, onde aqui nos refazemos do passado culposo. Estamos muito felizes, Senhor, que as casas espíritas possam dar esse testemunho de hospital que são, e que, nesses momentos tormentosos pelo qual estamos atravessando, a nossa casa possa consolar, abrigar, confortar e acolher muitos corações, encarnados e desencarnados. Que a nossa querida Darcy receba em seu lar o nosso carinho, a nossa vibração, dessa dedicada trabalhadora tua, Jesus. E aos demais companheiros, um grande abraço. Que o CAI continue realmente realizando essa tarefa maravilhosa, unindo-nos, fazendo com que estejamos cada vez mais próximos. Passamos a palavra, sim, à nossa irmã, que nos dirigiu tão sabiamente nesta noite, para que ter a nossa reunião como encerrada. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, encerramos a nossa feliz reunião, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os companheiros aqui presentes, aos encarnados e aos desencarnados. Tá bom, gente? Obrigada.